Fala pessoal, tudo bem com vocês? John Rockefeller, os conselhos do homem mais rico da história moderna. Olha só, você sabia que o John Rockefeller é tipo o homem mais rico da história moderna? Foi, enfim. Dizem que a fortuna dele em valores de hoje passaria de 600 bilhões de dólares. Cara, isso é quase 4 vezes mais que o cara mais rico de 2019. Dá para acreditar? Olha, a história do Rockefeller é cheia de lições e reviravoltas super interessantes. Aliás, ele é o maior exemplo de self-made man, sabe? Um cara que veio do nada só com seu esforço e talento como empreendedor. Durante a vida dele, ele deu vários exemplos e ainda compartilhou umas frases e ensinamentos super legais. Um dos ensinamentos dele é: sempre transforme desastres em oportunidades. E o Rockefeller era mestre nisso. Desde pequeno, quando ele vendia doces e já investia uma parte do que ganhava para observar gente bem-sucedida, ele gastava um pouco do que tinha para ir aos cafés, tomar uma xícara de café e ficar lá observando os ricaços, tentando entender o segredo do sucesso deles. Olha que coisa, desde pequeno. Quando cresceu, o cara montou sua própria empresa de combustíveis e virou um dos maiores empresários dos Estados Unidos, trabalhando com petróleo e seus derivados, como o querosene, que iluminava as casas naquela época. E seus produtos eram transportados pelas ferrovias americanas, que na época eram propriedade dos caras mais ricos da América, tipo o Cornelius Vanderbilt e o Thomas Scott. Durante a Guerra Civil Americana, que rolou entre 1861 e 1865, o Rockefeller viu uma mega oportunidade e investiu pesado no mercado de combustíveis. Ele dizia algo tipo: quando há sangue nas ruas, basicamente, enquanto todo mundo estava com medo e guardando dinheiro por causa da guerra, ele estava investindo e ficando ainda mais rico. Incrível, né? O cara se tornou extremamente rico, ainda jovem, tudo por causa dessa mentalidade de ver oportunidades onde os outros só viam problemas. É uma história e tanto, viu? A história do sucesso do Rockefeller é super interessante, fica aí. Ele fez vários acordos com os donos de ferrovias e isso foi crucial. Ele sempre valorizou os acordos entre os empresários. Para ele era tipo: uma amizade nos negócios é melhor que negócios na amizade, sacou? Mesmo acreditando na lealdade das pessoas, ele levou um golpe duro dos parceiros de antes. Enquanto ele fazia contratos individuais com cada dono de ferrovia, esses caras se juntaram para criar um cartel, aumentando os preços dos fretes. Hoje isso é até ilegal. Eles achavam que iam deixar o Rockefeller na mão, mas ele não deixou barato. Ele viu isso como uma chance de crescer ainda mais. Vou explicar. Com a ajuda dos seus funcionários, incluindo químicos e pesquisadores, ele estudou a viabilidade de transportar petróleo por dutos. E aí ele fez um investimento enorme, mas logo construiu sua rede de oleodutos. Isso fez com que o transporte fosse muito mais barato que o ferro, e ele não se livrou dos donos de ferrovia, mas também aumentou os seus lucros. Ele poderia ter ficado pagando mais caro pelos fretes, mas decidiu inovar. Um dos lemas dele era: não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Ele sempre transformava obstáculos em oportunidades. Seguindo os conselhos de Rockefeller, eu não vou perder a oportunidade de te dizer qual a importância da sua inscrição, do seu like. Eu estou aqui todo santo dia trazendo informações ricas para você tomar melhores decisões nos seus investimentos, na sua educação financeira, para você ganhar dinheiro, e muitas vezes eu trago vídeos aqui também para você não perder dinheiro. Então, conto com a sua inscrição, conto com o seu like. Além disso, também você faz com que esse projeto melhore,
cresça, fortaleça. O YouTube, ele mostra esse vídeo, quando você se inscreve e bate no like, ele mostra esse vídeo para outras pessoas apaixonadas por educação financeira, por investimentos. Então, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, isso significa muito. Continuando, outro momento de reinvenção foi quando o negócio de querosene dele foi afetado pela invenção da luz elétrica. Ele percebeu que a indústria automobilística estava crescendo e decidiu investir na gasolina. Em pouco tempo, ele ficou ainda mais rico vendendo gasolina para todo mundo. E ele foi super inteligente em perceber que as outras empresas de combustíveis não tinham um padrão, uma padronização. Então ele decidiu padronizar o seu produto. Isso garantiu que os clientes sempre tivessem o mesmo combustível com a mesma performance. E é daí que vem o nome da companhia dele, a Standard Oil, que significa óleo padrão, definindo o padrão de combustível no mundo todo. É uma história incrível, né? O Rockefeller falava muito sobre a competição entre empresas e ele dizia assim: o crescimento de uma grande empresa é basicamente a sobrevivência do mais apto. O cara investia muito em inovação e sobre isso ele tinha uma visão bem legal. Não tenha medo dos grandes gastos, mas sim das pequenas receitas. Para ele, investir alto era muitas vezes a única maneira de conseguir grandes lucros. E olha, ele conseguiu isso como ninguém na história moderna. O investimento dele em inovação era constante, assim como o investimento nas pessoas. Ele dava muita importância para as pessoas que trabalhavam com ele. Ele acreditava muito em contratar profissionais excelentes e em gerenciar bem a equipe. Era um líder nato. Ele dizia que bom gerenciamento é mostrar para as pessoas comuns como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. Ele via a habilidade de lidar com pessoas quase como comprar um produto, tipo o açúcar ou café, e estava disposto a pagar o preço necessário por essa habilidade. Rockefeller achava essencial procurar os melhores profissionais e pagar o que eles valem, porque eles cumprem o que eles prometem. E tendo ótimos profissionais e um bom gerenciamento, ele podia delegar tarefas para a sua equipe, assim ele ficava livre para buscar novas oportunidades. Ele tinha uma frase bem interessante: aquele que trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro. Porra, isso funciona até hoje. Todos esses ensinamentos funcionam até hoje. Ele também incentivava os funcionários a inovar, dando bônus por novas ideias e soluções. Ele acreditava que era melhor compartilhar os lucros em troca de construir algo maior. Ele dizia: prefiro ter 1% de 100 do que 100% de 1. Parece redundante, mas o que ele queria dizer é que preferia ter parte de algo grandioso a ter tudo de algo pequeno. Essa filosofia de dividir os ganhos e estimular os funcionários era central na gestão dele. Além de investir na equipe, ele se cercava dos melhores profissionais em áreas onde sua empresa não atuava, contratando os melhores advogados, contadores, entre outros. Graças a essa rede de contatos poderosa, Rockefeller transformou uma enorme diversidade em uma grande oportunidade. E sabe qual é uma grande oportunidade? É você hoje construir um negócio online utilizando inteligência artificial. Você já deve ter ouvido por aí a palavra inteligência artificial, ChatGPT, Google Bard, inteligência de máquina. Basicamente, algo que está começando e todo mundo que investe no que está começando bebe água limpa. Já ouviu isso? Quem chega primeiro bebe água limpa? Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário da minha plataforma, onde eu e outros especialistas vamos te ensinar a construir um negócio do zero, online, bastando um celular ou um computador, utilizando inteligência artificial. Ou te ensinar a inteligência artificial para você aplicar aí no seu trabalho e ser mais valorizado, tá bom?
Vai lá, se inscreve, se matricula, vamos ganhar dinheiro como nesses ensinamentos do Rockefeller. Continuando, é um jeito bem esperto de pensar. O Rockefeller, né, lá na Standard Oil, foi ali, tipo, ganhou muito dinheiro. Só que um ensinamento muito importante é o seguinte: ele foi processado pelo governo americano. Olha que doideira, você ser processado pelo governo americano. Acusaram a empresa de ser um monopólio, algo que era proibido pela lei antitrust que tinha acabado de ser criada nos Estados Unidos. Naquela época, a Standard Oil era a maior empresa do mundo e o processo foi um dos maiores das histórias dos Estados Unidos até então, talvez até de todos os tempos. Mesmo com os melhores advogados, parecia que a derrota era certa e inevitável. Depois de anos de disputa, a Standard Oil foi considerada culpada e seu negócio um monopólio. O império do petróleo foi desfeito e dividido em várias novas empresas. A Standard Oil passou a ser só mais uma entre as muitas empresas de petróleo no mundo. Mas sabe o que é incrível? Apesar da derrota da Standard Oil, o Rockefeller não foi derrotado. Ele já esperava perder na justiça e se preparou comprando ações de todas as novas empresas que surgiram com a divisão da sua antiga empresa. Ele virou sócio de todas. Seus assessores planejaram tudo. Assim, ele perdeu a maior empresa do mundo, mas se tornou acionista de todas as novas, ficando mais rico do que nunca. Individualmente, essas novas empresas valiam mais do que a Standard Oil somada e, como ele tinha ações em todas, ficou ainda mais rico. A visão do Rockefeller era impressionante. Ele mantinha a mente fria, nunca deixando as emoções superarem a razão. Mesmo com seu ego ferido pela dissolução da Standard Oil, ele saiu por cima. Além disso, ele era super proativo e insistente, sempre buscava um caminho para melhorar. Ele dizia: "Não acredito que exista uma qualidade tão importante para o sucesso quanto a perseverança." Ele superava quase tudo, até mesmo a natureza. O cara mantinha uma postura cética e analítica da realidade. Tem uma história famosa dele conversando com um engraxate. Enquanto o engraxate lustrava os seus sapatos, começou a falar sobre o mercado de ações, sem saber que o cliente era o próprio Rockefeller. O engraxate dizia que o mercado de ações era promissor e que ele estava usando suas economias para investir na bolsa americana. Dizem que depois dessa conversa, Rockefeller vendeu quase todas as suas ações. Pouco tempo depois, aconteceu o crash da Bolsa de 1929, a maior crise do mercado de ações de todos os tempos. Não sei se essa história é verdadeira, mas com certeza se encaixa nos ensinamentos do Rockefeller. É uma história e tanto, né? E eu vou te explicar por quê se você não entendeu. Rockefeller tinha uma visão bem clara sobre a euforia dos mercados, sabe? Ele dizia que se até alguém com pouco conhecimento financeiro estava investindo em ações, isso podia ser um sinal de que a euforia era exagerada. Lembra da crise mundial de 2008? Foi puxada principalmente pelo mercado imobiliário americano e os subprimes. O mercado estava super aquecido, as pessoas estavam eufóricas, especialmente por causa da facilidade de conseguir empréstimos e comprar títulos. Nessa época, quase qualquer título era vendido e o mercado era movimentado principalmente por pessoas com pouca capacidade financeira tentando aumentar o seu próprio patrimônio. Essa história meio que resume o ensinamento do Rockefeller. Ele comprava quando o mercado estava em pânico e vendia quando estava em euforia. Quando as pessoas sorriam, ele vendia. Quando chorava, comprava ações e aumentava o seu território. Sobre sua trajetória, ele compartilhou uma frase bem legal. Pega aí. Ninguém sabe o que a vida reserva, mas você sempre deve saber que nasceu para algo maior. Se não acreditar em si mesmo,
ninguém mais o fará. Esse é o caminho para o sucesso. Ele tinha outras frases bacanas também, como: se quiser ter sucesso, busque novos caminhos, não os tradicionais já trilhados. Fazer o certo não é o suficiente. É importante que as pessoas saibam que você está fazendo certo. Bem, olha aqui em cima, tá aparecendo outros vídeos que você com certeza vai gostar. Lembrando que se você quiser se profissionalizar, se você quiser ganhar dinheiro online, construindo o seu negócio com inteligência artificial e seguir os ensinamentos do Rockefeller, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vai lá, se matricula, para de deixar as pessoas ganharem dinheiro, ganha você também, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo!